vou falar sobre a segunda civilização da arte egeia, que é a civilização Cíclades, das ilhas Cíclades, uma cadeia de ilhas no mar Egeu, que foi por volta de 2600 a 1100 a.C. Bem, ali, ao sul do mar Egeu, foram encontradas figuras femininas abstratas, em sua maioria encontradas em sepulturas. A maioria dessas estatuetas foram encontradas não se sabe por quem, porque não foram arqueólogos, elas não têm registro arqueológico científico. Então, foi alguém que encontrou a fim de vendê-las, dito caçador de tesouros. Aí, a gente não tem como saber onde foram encontradas, em que nível foram encontradas, e a datação é quase impossível. E o pior de tudo é que muitas podem ter sido criadas como falsificação. Você acha uma lá, fala, eu vou vender caro, consegue uma pressão, aí você faz uma série, entendeu? Aí você faz uma série e vende, né? É um absurdo, mas é fato. Essas figuras femininas são bem frontais, planas, e elas são cortadas de um jeito que acentua a geometria de seus corpos. Elas são bem compactas. Os membros estão dobrados para dentro e colados ao corpo, assim como as pernas. Inclusive a gente vê que não há espaço entre elas. Os joelhos estão levemente dobrados e elas são estáticas. Não há sentido de movimento. A forma do rosto se assemelha a um escudo e elas não têm olhos, mas havia olhos pintados e boca também. Talvez poderíamos pensar nos kouroi, de origem grega, né? Porque depois não vêm os gregos. Será que os kouroi têm alguma relação com esse tipo de representação estática, mais frontal? Lembra dos kouroi, os jovens atletas nus do início da arte grega, do período arcaico? Será que os kouroi são uma continuação desse tipo de representação da figura humana? E o fato delas estarem nuas fazem com que os estudiosos as relacionem com as deusas de fertilidade da pré-história. Porque quando a gente vê mais para frente na Grécia, nos primeiros períodos gregos, a mulher era vestida, só mais para frente que ela é retratada nua. Então talvez essa nudez tenha mais a ver com a pré-história, com a mulher deusa mãe, fertilidade, progenitora. E é interessante porque a grande maioria das esculturas Cíclades representam figuras femininas. Apenas 5% são do sexo masculino. As mulheres geralmente em pé, às vezes reclinadas, e os homens, na maioria, representados num papel ativo, fazendo alguma coisa. Como excelente exemplo de uma figura masculina, num papel ativo, temos o arpista Queros, feito entre 2700 e 2300 a.C. Então a gente vê que é uma escultura Cíclade bem antiga, né, do início dessa civilização. Ela mede 22 centímetros e meio. É uma pequena escultura, né, 22 centímetros e meio, de um homem assentado em uma cadeira tocando harpa, ou quem sabe lira, são instrumentos bem parecidos. Comparando com as figuras femininas que eu mostrei anteriormente, a gente vê que as figuras masculinas são bem arredondadas, comparando com as femininas, que são geométricas, né? Essa coisa mais plana, mais vertical. Elas são bem arredondadas, o mobiliário também é arredondado, até tubular. A gente observando essa figura, a gente vê que a cabeça dele está para trás, como se estivesse cantando, tocando e cantando. E ele não tem, e a figura masculina não tem essa frontalidade, né, e essa coisa estática que a figura feminina tem.
até pela forma arredondada, que deixa ela com mais movimento, com certeza. Os músicos eram muito importantes nessas sociedades primitivas. Eles não só proporcionavam entretenimento, mas também transmitiam história e mitologia através dos seus cantos. Então, conclui-se que esta é a representação de uma figura importante. Em uma das ilhas Cíclades, chamada Tera, foi encontrada uma cidade inteira que parecia ter sido congelada. Hoje, a ilha Tera é conhecida como Santorini. Bem, o que vemos hoje é o que restou da ilha, porque no século XVII, a maioria dos arqueólogos concorda ter havido uma erupção vulcânica no meio da ilha. Como resultado dessa erupção, uma cidade na ilha Tera, chamada Acrotiri, teria sido soterrada e preservada debaixo das cinzas vulcânicas. Muito parecido com Herculano e Pompeia, lembra lá da aula de Roma? Duas cidades que foram soterradas e resguardadas, preservadas da ação do tempo, né? Elas foram soterradas pela erupção do Vesúvio. Depois, quando descobriram, estava tudo lá colorido, lindo, como aconteceu aqui em Acrotiri. Alguns historiadores pensam que Acrotiri se tornou um assentamento diretamente relacionado e sob o controle minoico, ou seja, já tinha sido dos minoicos. E também sabe-se que eles negociavam com os micênicos, o outro povo que eu vou falar, a outra civilização que eu vou falar, do Mar Egeu. Portanto, não devemos imaginá-los como culturas muito separadas. Por que eu estou falando isso? Porque nessa cidade, Acrotiri, o que eu vou mostrar para vocês tem muito a ver com os minoicos. E como os minoicos já estiveram ali, né? Esse lugar já esteve sob o controle minoico, é óbvio que eles deixaram lá. No final das contas, eu estou querendo dizer que as coisas ali no Mar Egeu se misturaram muito, porque era uma área de comércio, de trança-trança pelo Mediterrâneo, pelo Mar Egeu, então houve muita troca. Então a gente não pode querer separar, ficar muito assim, tá? Vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Foram encontradas várias casas de habitantes prósperos em Acrotiri. Por que eu estou falando próspero? Porque essas casas tinham as paredes cobertas de afrescos. E aí a gente conclui que a pessoa que mandou pintar os afrescos tinha que ter dinheiro para poder pagar isso, que não era, hoje não é simples, imagina na época, né? Você ter aquela pessoa que tinha a mestria técnica para fazer isso, né? A questão das cores, das tintas, que também deviam ser muito caras. Então, por isso a gente conclui que eram habitantes ricos. Esses afrescos têm assuntos bem variados. Vamos ver alguns? Bom, o primeiro talvez seja o primeiro exemplo que a gente tenha da pintura de paisagem. Eles intitulam Sala da Primavera, mas aí é interpretação, né? Mas o que a gente vê? A gente vê uma pintura muito estilizada de uma paisagem com rochas azuis, vermelhas e amarelas, umas plantas com flores que parecem ao vento e andorinhas voando. Bom, só dessa descrição que eu dei, vocês já podem entender por que o nome primavera, né? Primavera, a época das flores, das cores, então daí esse nome. Acima, a sala é pintada de vermelho e por isso a gente não tem a sensação de um céu azul, o que também dá uma estilizada nessa paisagem. Os fundos são brancos. Por que que eles pintaram isso? Qual o motivo para essa paisagem? Seria apenas um ornamento? Seria para deixar a sala mais agradável? Lembra
que eu falei de Roma, Pompeia e Herculano, que eles pintavam os afrescos nas paredes em tremplin para dar a ilusão de profundidade, de abertura, de mais espaço? Não seria o início dessa consciência, né, de perceber que pintando paisagens na parede você teria o espaço talvez mais ampliado do que uma parede comum, branca, chapada? Será? Não sei. Nunca vamos saber. Mas que é muito interessante a maneira como eles estilizam essa paisagem, como que ela tem as cores agradáveis, assim, um certo movimento de vento. Gosto muito. Para mim ela é uma paisagem, ponto. É ritual? Realmente não vejo nada que ligue. Nessa imagem não. Mas pode ser. Outro afresco com um tema completamente diferente são os jovens lutadores de boxe. É interessante porque nessa sala que eles estão tem outro afresco na parede da esquerda, que são antílopes. Primeiro já é interessante a gente ver os antílopes com os lutadores de boxe. Mas vamos devagar, vamos começar dos antílopes, que são desenhados com uma linha serpentina, curva. A gente quase não vê linha reta ao longo da imagem. Os animais são representados com graça, com certeza. Está ali um par de antílopes e, mais uma vez, não sabemos os motivos pelo qual foram feitos. São apenas representações da natureza ou tem algum significado ritual? Já e a minha opinião para o lado animal, eu sempre acho que pode ter uma significação mais ritual, porque essa questão do valor do animal, da força do animal, ainda é muito presente nessas culturas, nessas civilizações mais antigas, primitivas, né? Como no Egito, Pérsia, Mesopotâmia. Então, por que não eles? Então, não sei. O fato é que para os nossos olhos modernos, tudo parece muito caprichoso. Parece que tudo é sobre prazer. Por quê? Eu sempre falo, muito cuidado com isso. A gente, estudando civilizações tão antigas, 2600 a.C., que seja 1500 a.C., mas é tão distante do nosso século XXI, então a gente não pode olhar com o olho de século XXI, com os nossos valores, com a nossa cultura, com a nossa experiência, né? A gente já tem um tanto de coisa, já mudou tanto, então a gente tem que tentar olhar, se desprender desses conceitos, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente já sabe, e ficar quase que nu disso tudo, para poder absorver esse conhecimento, porque senão, é o que eu falei, a gente vai sempre olhar com um olhar caprichoso, né, que é sobre o prazer. Por quê? Porque poderia ser um enfeite, um ornamento nessas salas para distrair, mas isso talvez seja um olhar muito século XXI, muito caprichoso, pensando muito no prazer, porque os valores eram outros, então os rituais, né, o sagrado e a força que tudo isso tinha na vida deles é muito diferente de hoje. Então, por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado. Seriam só representações da natureza e talvez, né, para deixar um espaço mais agradável ou para falar um pouco da vida deles e ter ali, né, aquilo retratado, ou teria um significado ritual, sagrado, né? E os lutadores de boxe? São dois meninos jovens que têm luvas de boxe, impressionante, né? Como que isso está claro pra gente. Cabeça raspada com rabo de cavalo atrás e topete na frente. Eles usam cintos e a gente vê traços de joias ao redor do braço e no pescoço da figura da esquerda. Mais uma vez,
São lutadores? É um esporte que está sendo ali representado? Ou é mais do que um esporte? Será que tem aquela questão da passagem ritual? Lembra que eu falei lá do exemplo dos touros, dos jovens, né, das crianças virando adultos e aí participar dessa luta? Não sabemos. Infelizmente, nunca saberemos. Mas que é uma representação estilizada, interessante, movimentada, rica, com certeza. E também dentro desses afrescos de Akrotiri, tem uns que, para finalizar e para concluir uma questão que eu falei no início dos minoicos, que é o afresco da casa, chamado Casa das Moças. Nesse afresco da Casa das Moças, é o que eu falei, é muito interessante porque a gente vê uma mulher com o tipo de cabelo usado na civilização minoica, no povo minoico, e vê também a coisa da roupa, que tem, né, aquele tipo um colete assim, que passa ao redor, faz um decote ao redor do busto, o busto nu para fora, o seio nu para fora, né? E a gente vê que é uma mulher minoica. Então é o que eu falei lá no início, que essa ilha Tera já foi dos minoicos. E aí a gente vê essa mistura, tudo junto e misturado. Difícil de separar assim com muita rigidez e de interpretar com rigidez. Mas com certeza uma riqueza de elementos que nos dizem muito. São muitas pistas, para mim são muitas pistas, né? A coisa do vestuário, o desenho da mulher, o desenho do homem, os esportes, os ritos, né? São várias pistas que vão dando assim elementos para a gente interpretar, mas fica sempre um mistério, que pode ser interessante, depende do seu jeito de ver as coisas. Para mim é sempre a arte. Para mim é isso. Tem muita gente que me fala às vezes, eu não acredito nessa interpretação, quem disse? Não sei, olha, estuda, tenha cultura, reúna elementos para você tirar suas próprias conclusões, entendeu? Você não é obrigado a acreditar no que você lê no livro, não. E o que eu falo aqui é a maneira como eu vejo. Não é lei também não, ok?